Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre a 6ª temporada de The Expanse, que voltou aí, né, na sua última temporada, né, uma temporada mais curta aí, vão ter só 8 episódios, né, e esse é o primeiro episódio, então, que chama Strange Dogs, né, cachorros estranhos, né, cachorros esquisitos, e esse episódio, né, ele volta com a força total de Expanse, assim, né? Volta já com todas as tramas tensionadas, assim, não tem nenhuma ponta frouxa, nenhuma ponta solta, assim, não, já tá tudo amarrado, a tensão já começa lá no alto, né? Assim, já vem com todo, já vem mostrando para que veio mesmo, com os 2 pés no peito, né? Todos os núcleos de personagem, né, o pessoal da Rocinante, o pessoal do Marco Inaros, o pessoal da Drummer, né, do Cinturão, todos eles já estão estabelecidos nesse primeiro episódio, né? Uma característica que eu encontrei aí entre todas as histórias, né, que eu achei super interessante em forma narrativa, né, inclusive o núcleo de personagem da Avassalara também, né, que eu achei super interessante, é o fato de em todos os núcleos sempre tem alguém que não está aguentando mais, né? A tensão é tão grande, a tensão é tão alta, né? Que todo mundo tá ali no limite, né? Tá com a corda no pescoço e sempre alguém está ali a ponto de quebrar em si, né? As relações estão desgastadas ou a pessoa mesmo, por causa da pressão, por causa do estresse da situação toda, do conflito, da guerra, da fome, da falta de conforto, da falta de paz, tem sempre alguém ali pronto para quebrar, né? O que é super interessante de um ponto de vista narrativo, né? Porque quando você vê esse cara vai quebrar, você já fica esperando que horas que ele vai quebrar, né? Porque você sabe que vai acontecer, né? O que é super bacana, assim, já coloca uma camada a mais de drama, uma camada a mais de tensão ali para os personagens passarem, sobrepujarem, né? Ou caírem de vez, né? O grupo do Marco Inaro, né, quem é esse ponto de quebra, né, esse ponto que está mais fragilizado no momento é justamente o Philip, né, que é filho dele com a Naomi. E ele é um dos personagens super pivôs assim, desse conflito todo, né, porque ele é o cara que é o filho do grande terrorista ou salvador, dependendo de quem, para quem você perguntar, né, no conflito, o terrorista de um é o salvador do outro, né? Então, e isso é uma coisa que essa série faz muito bem, né? Ela nunca pinta uma pessoa como completamente errada. Ela sempre é errada pelo ponto de vista de uma pessoa. Pelo ponto de vista de outras, ela é a pessoa correta, né? Ela é a pessoa certa. O que é muito bom, né, para a construção desses personagens aí. E construção de qualquer personagem, né? Sempre que você coloca uma camada a mais de leitura em cima de um personagem, é sempre bem-vindo. E o Philip, ele está ali vivendo, né, a sombra do pai, enquanto ele ainda é um jovem, né? Ele ainda é um adolescente, ele deveria estar fazendo coisas de adolescente, né? Vivendo com os amigos, brincando com os amigos, se divertindo com os amigos, bebendo, arranjando namoradas e tal. Essas são as coisas que ele gostaria de fazer, né? São coisas naturais, que são coisas saudáveis, né? Em compensação, em contrapartida, o que está acontecendo? Ele tem que viver a sombra, né, dessa imagem grandiosa que é o pai dele, e que ele tem que viver essa expectativa, né? Ele tem que ser também um grande guerreiro, um grande conquistador, um grande revolucionário, né? E isso com certeza está pegando e destruindo a estrutura ali do Philip, né? Porque ele não está aguentando, né, isso. Então, enquanto ele tenta se provar como pessoa, se provar como adulto, se provar ali como um cidadão mesmo, assim, que eu faço parte da estrutura do meu grupo, né, a estrutura da minha sociedade, eu sou uma pessoa importante, ele ainda não tem o poder que o pai tem, né, ele não tem a importância que o pai tem. Então, isso certamente coloca ali ele sempre em xeque, né.
isso vai fazer com que ele exploda ali no final do episódio, quando ele é recusado ali por uma mulher que estava atendendo ele ali num bar, né? E ele acha que ele pode, né? Porque ele é o filho do pai dele, né? Ele acha que ele pode ter todas as mulheres que ele quiser, né? E quando ele é recusado ali, ela fala, eu sei quem você é, tal, mas sai fora, tal, dá um escorraço ali nele. Ele começa a se exaltar e vai agredir a menina. Um amigo dele ali, que estava sempre com ele no episódio, tenta puxá-lo, né, de canto. E olha, não é assim e tal, você tá com a cabeça quente, você bebeu demais e tal, vai puxando ele de canto. E eles têm um conflito ali e o Philip pega e atira nele, né? Então, esse é um momento de quebra ali, é um momento que ele, olha, quebrei de vez, não tenho mais controle do que aconteceu, né? Então coloca ele nesse ponto de ok, agora eu caí de vez. O que vai acontecer a partir daí? Só no próximo episódio, né? Outros personagens, né? No núcleo da Camina, né? Da Drummer, tem a amiga dela, né? Que não é uma soldado, né? Enquanto muitos não eram soldados, se tornaram soldados, e outros nasceram soldados, né? Sempre foram soldados, estão acostumados com esse ambiente de conflito, esse ambiente de confronto constante. Outras pessoas não, outras pessoas ainda são o que elas eram antes da guerra, antes do conflito, né? E essa é uma personagem que está ali porque está, não tem outro lugar para estar, né? Está ali por um acaso, né? E acaba sendo levada pela situação. Então, pelo estresse, pela situação, ela acaba cometendo erros, né? E o que faz com que a Drummer tenha que, olha, então, você não está no lugar certo, a gente vai ter que te deixar em alguma estação. Então existe essa quebra aí também desse núcleo que, no núcleo da Drummer, não é só um núcleo de tripulação, mas um núcleo de família em si, né? Eles são todos muito próximos, né? Muito mais próximos do que se fosse uma tripulação de uma outra nave qualquer, né? Que estão ali só pelo trabalho. No caso do núcleo da Drummer, eles são uma família em si, então existe esse conflito. No drama principal, né, dentro da Rocinante, a gente tem justamente um conflito ali também entre a Naomi e a Peaches, né, que elas não estão se batendo direito e tal, mas a personagem que está no momento de quebra ali, mais próximo da quebra, é a própria Naomi, né, que coloca que, olha, Holden, eu não sei até quando que eu aguento, porque eu tô aqui por você, né, eu tô aqui pela causa, estamos tentando resolver toda essa situação, só que eu não sei mais até quando eu aguento lutar contra as pessoas que até ontem eram minha família, até ontem eram o meu povo, né, eram iguais a mim, e hoje eu tô lutando contra eles, né. E o Amos fala uma frase muito parecida, assim, muito próximo disso, que, Holden, eu tô aqui porque eu não quero te abandonar, então não nos abandone, né? Não vai surtar aí, sair em outra causa perdida aí, contra a protomatéria e contra tudo aquilo. A gente tá aqui para acabar com o Mark Naro, então vamos fazer isso, foco, né? E é legal o Amos colocar isso, porque ele também tá em um estresse ali com a Naomi, né? Porque a Naomi não tá se batendo muito com a Peaches ali, né? Então tem esse conflito aí que faz com que o núcleo da Rocinante esteja meio se separando, meio quebrando ali, apesar deles ainda serem muito próximos, né? A relação tá desgastada, né? Então essa relação talvez quebre, né? Principalmente também com a falta do Alex ali, que é uma constante durante o episódio, né? Sempre eles mostram que, olha, o Alex está faltando alguém aqui, né? E eles nunca mostram quem está pilotando a nave, né? Então a gente não sabe se vai ser aquele personagem que eles tinham deixado lá no final da quinta temporada como o piloto oficial da Rocinante, ou se vai existir um outro personagem. Isso ainda não é claro, o episódio não toca nesse assunto, mas eles colocam, inclusive essa falta de mostrar quem é o piloto, né, é interessante porque mostra que existe uma falta, existiu uma quebra aqui, né, esse é o ponto, o Alex está fazendo falta, né, e realmente faz, né, o Alex era um personagem ótimo, um personagem muito, muito divertido, e infelizmente saiu da série por motivos não narrativos, né, enfim, a gente já falou sobre isso em outro episódio.
E por fim, a gente tem o núcleo da Avassalara, né, ali lutando, né, a parte política, a parte por trás ali dos gabinetes, né, dentro dos gabinetes, né, e tendo que arquitetar estratagemas para lutar essa batalha, enquanto tem que responder os repórteres e tal. E a Avassalara não é muito flor que se cheire nessa parte de lidar com o público. Ela não tem muito papas na língua, né? Então ela vai e responde torto para todo mundo e tal. E ela também já está atingindo ali o limite dela, né? Mas quem tá realmente no limite é a Bob Draper, né? Que tá basicamente de saco cheio de não fazer nada, né? De ser basicamente a segurança ali da Avassalara quando ela tem que andar pelos corredores e impedir que as pessoas venham perturbá-la, que venham ali fazer perguntas fora de hora pra Avassalara e tal. Então ela tá meio incomodada com isso, né? E a própria Avassalara chama ela de canto e fala: você tá perdida, né? Você odeia esse trabalho. Ela não nega, né? Ela fala: não, eu realmente odeio esse trabalho, mas, né? E aí a Avassalara fala: mas você não vai escapar disso tão fácil, porque eu não vou escapar tão fácil, ninguém vai escapar tão fácil do que tá fazendo. Todo mundo tá de saco cheio disso. Todo mundo tá fora do lugar, né? Só que a gente tem que dar um jeito de resolver, né? E nesse momento eles recebem ali uma mensagem, né, do Holden, que eles descobriram, né, a Naomi descobriu, na verdade, ela mostrou pro Holden, né, então a Naomi, o que a Naomi descobre? Ela descobre que todas essas pedras que estão sendo lançadas aí em cima da Terra, né, a frota livre lá do Marco Inaro, eles colocam, né, um motor e eles ligam com um sinal de rádio ali que faz com que as pedras sejam atiradas para cima da Terra, né? E como eles estão destruindo um monte de naves, eles têm motor de sobra. Eles pegam o motor das naves que eles destroem e colocam nas rochas e lançam os asteroides lá para cima da Terra, né? É isso que eles estão fazendo. E eles descobrem um ponto, né, que a Naomi triangula ali todas os relays ali, né, do rádio, e ela encontra um ponto único ali que fala que daqui que vem todos a ordem, né, todos os sinais de rádio para ligar os motores, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que destruir esse ponto e a gente basicamente elimina toda essa possibilidade de ataque aqui, e aí a frota livre do Marco Inaro não vai mais conseguir atacar a Terra constantemente, né? O que seria uma vitória muito grande. E como a Avassalara mesmo coloca, a gente não precisa mais de vitória pequena. Vitória pequena não mata mais a fome. A gente precisa de uma grande vitória para levantar o ânimo de todo mundo, levantar a moral de todo mundo, para fazer com que todo mundo caminhe, né, em direção a uma vitória, né? E é muito bacana como a Draper pergunta para ela: você tem um plano? Ela fala: tenho um plano. E aí acaba o episódio, né? Super bacana. Uma outra cena interessante é quando a Avassalara, que era aquela pessoa que nunca tinha deixado a Terra, nunca tinha pensado em largar a Terra, não gostava da ideia de ir para fora, enfim, era aquela pessoa: eu sou da Terra, né? A Terra vem em primeiro lugar, né? A grande frase da Avassalara. Ela tá flutuando assim em gravidade zero, né? E divagando assim de como que ela conseguiu se acostumar com essa sensação, conseguiu apreciar essa sensação de não ter peso, né, de flutuar sem gravidade, né? E ela fala: é bom porque não tem o peso da Terra me puxando para baixo, né? O que é super relacionado aí com a posição política dela, né? Porque nesse momento, quando ela tenta andar, quando ela tenta ficar em pé, quando ela tenta fazer qualquer coisa, tem sempre o peso da Terra, né? Tanto o peso da gravidade da Terra, quanto o peso das responsabilidades dela, o peso do posto dela, né? O peso político dela e o peso das ações dela, que sempre colocam ela para baixo, estão sempre tentando derrubá-la, né? E ela está sempre tentando continuar caminhando. E a Avassalara, uma das maiores personagens dessa série, uma das personagens mais legais que tem. Série muito boa, primeiro episódio muito emocionante, já cheio de tensão, sem grandes explosões ainda, mas eu tenho certeza que vão vir muitas por essa temporada ainda. Muito bacana, primeiro episódio
voltou lá em cima, assim, né? As outras temporadas tendiam a... Nos primeiros episódios das temporadas, o episódio vinha um pouquinho mais morno, um pouquinho mais sossegado, para ir ganhando força conforme a temporada fosse crescendo, fosse caminhando. Essa sexta temporada não gastou tempo, não perdeu tempo em aquecer. Ela já veio fervendo com toda a tensão possível que Expanse sempre trouxe, sempre entregou. Muito boa série, tava com saudade da série. Infelizmente essa será a última temporada. Vamos torcer para ter alguns filmes depois aí, né? Enfim, por hoje foi isso. Muito obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.